Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir a Hora do Estudo Bíblico em sua agenda hoje. Muito obrigado por suas orações, seus cartões, cartas, e especialmente por suas ofertas também. Queremos olhar a Palavra de Deus e hoje continuar nosso estudo sobre a natureza de Deus e examinar alguns pontos sobre a santidade de Deus. Antes, porém, vamos buscar ao Senhor em oração. Nosso Pai amado, nós pausamos para elevar nosso coração em vós, em ação de graças, e te louvamos, Senhor, por nos dar a vida eterna pela morte sacrificial de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque temos este tesouro em vasos de barro, o tesouro do Espírito Santo que habita em nossos corações. Te agradecemos pelo poder de Tua Palavra, como somos salvos pelo Senhor, como isso nos dá estabilidade e temos direção em nossa caminhada diária. Oramos hoje, ao contemplarmos Tua santidade, assunto, ó Deus, que nos faz tremer mesmo em falar sobre isso. Oramos para que Tu traga honra e glória para o Teu santo nome e nos faça conscientes de que não somos santos. Use a Tua Palavra até o fim, Senhor. Nós oramos para que os crentes sejam edificados e fortalecidos, encorajados. Oramos também por aqueles que nos ouvem e que ainda não são salvos. Faça com que eles entendam que precisam fazer uma decisão ao lado de Cristo imediatamente. Pedimos tudo isso em o nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouco sobre a santidade de Deus. Creia, amigos, que eu quase hesitei em falar sobre isso. O que quero dizer quando falo da santidade de Deus? Eu entendo santidade como algo natural. Este é um atributo essencial de Deus e absolutamente perfeito e justo em cada detalhe. Agora, Deus é necessariamente santo porque Ele tem a santidade no mais alto grau daquilo que Deus é. Deus é infinitamente santo. Ele é eternamente santo e único. Ele é diferente de todas as criaturas, dos homens e dos anjos. A santidade de Deus não foi algo adquirido, faz parte da sua perfeição. É essencialmente parte do próprio Deus. Isso é o que Ele é. Desde a eternidade, Ele é Deus, portanto Deus é necessariamente santo, assim como Ele é necessariamente Deus. Ele não pode ser Deus se não for totalmente santo. Sua natureza não subsiste sem a santidade. Quero dizer que Deus é absolutamente santo. Moisés, em sua canção de redenção, faz de Jeová seu tema em seus louvores e faz a seguinte pergunta: quem é como o Senhor dentre todos os deuses? Quem é como o Senhor em glória e santidade? Você também pode fazer a mesma pergunta? Bem, é claro que a resposta é ninguém. Não há Deus na imaginação humana que se compare ao Deus da Bíblia, o Deus da criação, o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai de todos que nele creem. Esta é uma questão desafiadora cuja resposta é ninguém. Quem é como Ele em santidade? Não, ninguém se compara a Deus em santidade. Vamos voltar ao livro de Samuel, capítulo 2. Ali Ana teve a sua oração respondida. Quando ela disse em 1 Samuel 2, não há ninguém santo como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor, somente Ele é o Senhor. E é diferente de toda a sua criação e de todas as suas criaturas, dizendo: não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Oséias capítulo 11, verso 9. Nenhum homem ou anjo é essencial e infinitamente santo. A santidade não é uma glória peculiar das criaturas de Deus, pois somente Ele é santo. Qualquer santidade nas criaturas de Deus é recebida do próprio Deus. Quando a canção de Moisés for combinada com a canção do Cordeiro, os santos cantarão ao Senhor: Tu somente és santo. Apocalipse 15, verso 4. Você já percebeu que quando Deus se revelou ao homem, Ele jurou pela sua santidade? Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, lemos que ele jurou por si mesmo. Gênesis capítulo 22, verso 16, e a propósito, a epístola de Hebreus confirma isto em Hebreus capítulo 6, verso 13. Veja que desde que Deus é santidade, dizer que jura pelo seu nome é o mesmo que dizer que ele jura pela sua santidade. Seu nome é santo.
Isaías 57, verso 15. O próprio Deus nos diz, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Salmo 89, versos 34 e 35. No capítulo 4 de Amós, nós lemos: Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. Todos esses versos que estamos indicando para você nos mostra que a santidade de Deus pertence essencialmente a Deus. Dessa forma, quando a confiança foge e toda a desconfiança aparece, Deus dá ao homem a garantia completa possível que não vai falhar e jura pela sua própria santidade. Nenhum homem pode alegar sua própria santidade simplesmente porque o homem é mutável. Ele está sempre mudando. Veja que ele pode estar no alto nível espiritual num dia e no outro, num baixo nível no próximo dia. Portanto, eu não posso fazer nenhum pedido baseado em minha santidade, pois num dia eu posso ser mais santa em meu comportamento e no outro, nem tanto. Isto é, eu sou mutável, estou em constante mudança. Numa ocasião, posso odiar determinado pecado e pregar contra ele com todo ardor e sinceridade e com toda a indignação. Então, em algum momento, posso aceitar esse mesmo pecado. Acho que eu também já fiz isso. Se você sondar o seu coração e sua vida, acho que você terá, de alguma forma, admitir que também fez isso. Vamos tomar, por exemplo, a fofoca. Muitas vezes fico horrorizado com a fofoca, já ouvi isso com desdém, quase com um ódio sagrado, e disse para mim mesmo: agora por que essa pessoa não vai falar isso para outra pessoa? Mas em outras ocasiões eu me peguei falando de alguém. Veja que sou mutável. Portanto, eu jamais poderia exigir qualquer coisa com base na minha santidade, mas Deus não. Deus é sempre o mesmo. Ele é imutável em sua essência. Lemos na Bíblia, em Tiago 1,17, que não há variabilidade com Deus. Ele disse: Eu sou o Senhor e jamais mudo. Malaquias capítulo 3, verso 6. Com todos os seus atributos, Deus é imutável e jamais se modifica. O que ele foi antes do universo existir, ele é o mesmo agora e será para sempre. No entanto, o homem caído é inconstante. O homem é, como diz a Bíblia em Gênesis 49:4, instável como a água. Não se pode depender do homem, apenas de Deus. Não somos confiáveis, caros amigos. Não somos dignos de confiança, mas Deus é, e sempre. Sempre podemos depender da santidade de Deus, pois sua santidade jamais muda, jamais modifica. Este atributo divino, chamado de santidade de Deus, 3 vezes enfatizados pelos serafins no capítulo 6 de Isaías. Lemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Por que esta afirmação é repetida por 3 vezes? E não apenas uma. Por que não? Santo é o Senhor dos exércitos. A maioria dos comentaristas nos dizem que, nesta passagem em particular, Isaías enfatiza a realização da Trindade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Deus triuno e pessoal ou Deus expresso nas 3 pessoas da Trindade. Não estou sugerindo que isto não seja verdade. No entanto, eu creio que esta passagem em Isaías, capítulo 6, verso 3, é um texto fraco para se provar a Trindade. Sou trinitariano, creio num Deus tripessoal, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, coiguais e coeternos, em 3 pessoas, possuindo todos os atributos exclusivos de Deus. No entanto, esta afirmação de santidade 3 vezes repetidas em Isaías pelos serafins, creio que tem a intenção de exaltar e magnificar diante de nós, criaturas, os mais sublimes atributos de Deus. 3 vezes, Santo é o Senhor dos exércitos. Precisamos nos lembrar de que a repetição por 3 vezes mostra algo que é absoluto e irreversível de se resolver. Acho que isso quer dizer que Deus repete uma coisa por 3 vezes para impressionar, com certeza de que a sua santidade é algo absoluto. Na verdade, Deus precisa dizer uma coisa apenas uma vez para que ela seja certa e absoluta. Em qualquer índice, Ele quer que fiquemos impressionados com toda a importância de sua natureza perfeita. Quando lemos 3 vezes que Deus é santo em Isaías 6:3, Deus não está tentando se impressionar com isso. Ele não precisava escrever isso na Bíblia para ter essa informação. Ele escreveu isso para a nossa informação. Temos outros exemplos de repetição tripla para enfatizar uma certeza, um absoluto, a importância aqui reforçada na profecia, onde Deus profetiza sobre a casa real de Davi,
devido às iniquidades dos líderes até a chegada do Messias e o estabelecimento de seu reino. Estou falando de Ezequiel capítulo 21. Vou mostrar a você uma coisa dita por Deus. Ele disse, ao revés, ao revés, ao revés. Por que será que a palavra revés aparece 3 vezes? Deus poderia ter dito apenas, eu vou reverter isso? Mas ele disse, eu reverterei, reverterei isso. Bem, quando ele disse isso, queria dizer que haveria um homem da linhagem de Davi, assentado no trono de Davi, até que o maior filho de Davi apareceria em poder e glória de acordo com Lucas, capítulo 1, verso 32. Veja que a repetição 3 vezes deste termo é para impressionar com esta afirmação de impacto. Isto era algo de tremenda importância. Lembre-se do mensageiro em Apocalipse 8:13. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Deus poderia dizer apenas uma vez, ai dos habitantes da terra. Veja que por 3 vezes ele está enfatizando a grandeza, a importância deste tremendo pronunciamento. Quando lemos 3 vezes de um Deus santo nesta passagem em Isaías, capítulo 6, verso 3, lembre-se que Deus está buscando reforçar para nós o fato de que este é um dos atributos essenciais do próprio Deus. A santidade de Deus pode ser vista de muitas maneiras. No seu ódio pelo pecado, Deus julga tanto o pecado quanto o pecador. O homem pode achar prazer na iniquidade, mas Deus jamais. Lemos no Salmo 5, verso 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. A santidade não pode tomar parte do pecado, nem tampouco aprovar o pecado dos outros, mas deve necessariamente odiar tudo que seja contrário a ela. Alguém já disse com veemência que este ódio é expresso de formas variadas nas Escrituras. Deus despreza tanto o pecado que se torna impaciente ao perceber a presença do pecado. A mera visão do pecado afeta o Senhor. Ele odeia qualquer faísca do pecado mesmo na imaginação. Com esta variedade de expressões, Deus repete a sua indignação com toda esta poluição. Ele diz, eu odeio isto, eu desprezo isso, e não vou aceitar, nem tampouco respirar isso. Você deve ler Amós, capítulo 5, e lá você vai ver o fato, de forma clara, como Deus abomina o pecado. Esse ódio não é contra a pessoa que pratica o pecado, lembre-se disso. Este fato jamais foi revelado de forma mais clara que na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se tornou pecado por nós. Na hora mais escura, quando o Pai, que é santo, deixou de olhar para o Filho, Cristo chamou, Deus meu, por que me abandonaste? Respondendo sua própria pergunta, ele disse, tu és santo. Leia o Salmo 22. Na verdade, o Salmo 22 é um salmo profético. Tenho certeza de que Davi, que escreveu este salmo, escrevia de sua própria experiência quando ele estava sendo odiado e caçado pelos seus inimigos e seus amigos que se voltaram contra ele. Ele estava se escondendo nas cavernas e realmente sentiu que até o próprio Deus o havia abandonado e clamou, Deus meu, por que me abandonaste? Enquanto Davi estava escrevendo sobre a sua própria experiência, o Espírito Santo estava dirigindo Davi ao escrever estas palavras, prevendo de forma profética as palavras de Jesus na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Isto é o mais maravilhoso neste Salmo 22. Leia o verso 3. Tu és santo. Veja que ali no Calvário temos a permissão de ver como Deus abomina o pecado. Porque Deus voltou as costas para o Senhor Jesus? Por que naquela hora mais negra Deus não respondeu o filho pendurado naquela cruz? Há apenas uma resposta para isso. Deus é santo e odeia o pecado. Na hora mais negra, o Filho de Deus estava carregando em seu corpo o seu e o meu pecado. Cristo não tinha pecado dele mesmo, mas estava pagando o preço pelos nossos pecados em seu corpo, tornando-se pecado e sacrifício por nós. Deus não podia olhar para o seu Filho naquela hora mais negra. O Senhor Jesus disse naquela hora, sei que agora fui abandonado porque tu és santo. Sim, ali no Calvário, tivemos a permissão de ver o ódio de Deus pelo pecado. Diferente do homem, Deus não é parcial, mas imparcial quando se trata de ódio e julgamento pelo pecado. Somos rápidos em minimizar os nossos pecados e também dos nossos filhos, daqueles que estão próximos e de nossos amados, mas rápidos em nos indignar por causa dos pecados dos filhos dos outros.
Você já percebeu isso? Quando nossos filhos estão errados, nós os desculpamos com prazer. Mas se os filhos dos outros fracassam, somos os primeiros a julgar e condenar. Não é assim que Deus trata o pecado. Deus condenou à morte a Nadab e Abiú. Ele castigou a Davi e foi atrás de Jonas. Ele impediu Moisés que entrasse na terra prometida de Canaã. Ele julgou a Pedro quando o chamou de Satanás. Ninguém vai desprezar um câncer até que esta doença terrível faça ele perder a visão, ou as pernas, ou provoque a morte de um ente querido. Mas o ódio de Deus pelo pecado é necessariamente universal e perpétuo. A fonte de santidade não pode jamais permitir a mais leve aprovação do pecado em qualquer tempo, lugar ou pessoa. Nenhuma fonte pode brotar água doce e salgada ao mesmo tempo. Tiago capítulo 3, versos 11 e 12. A santidade de Deus é evidenciada por suas leis. Apenas leia as leis de Deus e você verá trabalhando de forma direta. Todas as leis já dadas por Deus mostram a sua santidade. Se estas leis são leis morais, leis naturais ou cerimoniais, todas elas apresentam a santidade de Deus. Além do mais, a lei, em todos os aspectos, foi projetada para dar a Israel a ideia da santidade de Deus e também para levar as pessoas a viverem uma vida de santidade. O Deus eterno e sua lei inalterável exigem a bondade e sempre proíbem o mal em todas as circunstâncias. Nisso Deus jamais muda. Sua lei jamais muda também. Por exemplo, em Romanos capítulo 7 lemos: "E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom." Pois sabemos que esta é uma lei espiritual. Há uma descrição de uma lei espiritual dada por Deus. Veja que a lei partilha da natureza e do caráter do doador da lei. São mandamentos específicos e bons, assim como são benéficos em seus efeitos. Veja que a palavra espiritual soma 3 qualidades: santo, justo e bom. Quando Paulo disse que a lei é espiritual, ele simplesmente estava dizendo que Deus é justo, bom e santo. Lemos que a lei do Senhor é perfeita, os estatutos do Senhor são justos, o mandamento do Senhor é puro, os juízos do Senhor são verdadeiros. Salmo 19, versos 7 e 9. Um dos maiores pecados contra Deus e sua santidade é a vã imaginação humana ou as falsas representações de Deus. A maioria dos homens sabe pouco ou nada sobre a santidade de Deus, nem mesmo crê em sua santidade. Acho que tratamos deste assunto de forma muito superficial e até mesmo quase irreverente pela maneira que falamos da santidade de Deus. O falecido Dr. A. Tozer escreveu um livro chamado O Conhecimento do Santo. Quando eu leio um livro como este, eu me sinto tão pequeno, mas pequeno mesmo diante de Deus. Agora, como todos os homens que creem em Deus, eu creio em sua misericórdia, seu amor, sua graça, mas esta visão de Deus, até onde eu sei, não é muito comum. Meu amigo, você pode crer no amor de Deus, mas também precisa crer na santidade de Deus. Há pessoas hoje que pensam num Deus que apenas se encaixa na sua fantasia. Dessa forma, eles tentam descartar um Deus que odeia e julga o pecado. Os deuses inventados pelo homem existem desde a queda de Adão. Estão em oposto à vontade de Deus na Bíblia. Temos aqui palavras temerosas entre os escolhidos de Deus e seu louvor e a visão do homem sobre Deus. Ouça bem, o Deus que a maioria das pessoas aceita é um Deus bonzinho, generoso, como um velhinho bondoso que pisca em nossas pequenas infrações da lei e a insignificante indiscrição da juventude. Mas a Bíblia diz, jamais se esqueça disso, meu amigo, Deus está irado com os ímpios todos os dias, porque Deus é santo, nossos desejos também devem ser santos. Nós lemos nas Escrituras, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Amados, não conheço maneira melhor de honrar a Deus. Deus não nos pede tudo, nem que possamos fazer tudo, mas Ele requer santidade. A não ser que aceitemos o que a Bíblia nos ensina sobre a santidade de Deus, nós jamais teremos um conceito verdadeiro de quem é Deus e o que Ele espera de nós. Lemos no Salmo 99, verso 5. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Por quê? Porque Ele é santo. Ver a nós mesmos vestidos de branco com uma roupa de pureza que representa a santidade de Deus é cair prostrado diante dele e adorá-lo e dar a Deus tudo o que somos. O Deus da Bíblia, que é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
é o Pai de todos que nele confiam para a vida eterna, e um Deus santo, querendo dizer que ele é perfeitamente justo em todos os tempos e sob todas as circunstâncias. Esse Deus é o seu Deus hoje? Que tipo de Deus está em sua mente? Que tipo de Deus você adora? Se você adorar o Deus da Bíblia, você está adorando um Deus triuno. E uma das coisas que envolve a santidade de Deus é o ódio de Deus e seu julgamento pelo pecado. Deus não pode ignorar o pecado porque quem ele é e o que ele é envolve um Deus 3 vezes santo. Isso nos leva, você e eu, a nos envolver e contemplar seriamente o nosso relacionamento com ele. Saiba que Deus quer fazer com que andemos corretamente diante dele. Eu confio nele hoje. E a única maneira de conhecer a Deus é com a fé em Cristo Jesus e depois com o estudo das Escrituras. Nós jamais saberíamos como é Deus se não estivesse na Bíblia e sem o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Nosso tempo do programa está acabando. Quero agradecer você por ouvir o nosso programa e pelas suas orações, pela nossa série e pelos programas que ainda estão por vir. Vamos falar em nosso próximo programa sobre a bondade de Deus. E eu quero que você esteja entre os nossos ouvintes. Até lá então. Continue olhando para o alto e que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.